Salve galera, nós vamos estar iniciando aí mais uma videoaula e o tema de hoje vai ser grandezas diretamente e inversamente proporcionais e nós aprenderemos aí a utilizar aí a equação fundamental da ciência, né? Ou a famosa regra de 3. Mas primeiro se liga aí. Então vamos celebrar um conceito que é uma grandeza. Grandeza, entenda que é uma qualidade daquilo que pode ser medido, ou é uma qualidade de tudo que pode ser mensurado, tá bem? Então, em relação às grandezas, nós temos dois tipos de grandezas: as diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então, preste atenção aqui no conceito. Grandezas, elas serão diretamente proporcionais se uma variável aumentar ou diminuir e a outra variável também irá aumentar ou diminuir na mesma proporção. Então vejam o seguinte, primeira coisa, lembra quando nós discutimos em relação à proporcionalidade? Na proporcionalidade nós vimos que nada mais era do que uma igualdade entre diferentes razões. Então quando eu chamo aqui de variável, pensa, é uma unidade, é algo que está sendo medido, ok? Então nós teremos uma razão, tudo certo? Então vejam só, ela vai ser caracterizada, ela vai ser considerada uma grandeza diretamente proporcional se a hora que eu mexer em uma dessas grandezas, a outra responder da mesma forma. Ou seja, se eu aumentar uma, a outra também vai aumentar. Se eu diminuir uma, a outra também vai diminuir. E isso vai ocorrer na mesma proporção, na mesma intensidade. Já as grandezas inversas, vejam só, as variáveis irão agir contrariamente à ação sofrida por uma delas. Também. Legal, pessoal. Observem aqui comigo que vai ficar bem fácil de entender. Olha só, eu tenho uma determinada área onde eu vou cultivar alguma coisa. E para cultivar, eu vou precisar adubar ali o meu solo. Então, imaginem o seguinte, eu tenho uma área de 15 mil metros que eu vou estar cultivando. Para cultivar nessa área, eu vou precisar utilizar 30 quilos de fertilizante. Ou seja, em 15 mil metros quadrados ali para eu plantar, eu vou ter que distribuir ali naquele pedaço 30 quilos de fertilizante. Beleza? Olhem só, eu vou aumentar a área de cultivo para 30 mil metros quadrados. Consequentemente, olha, dobrei a minha área que eu estarei cultivando. Se eu dobrei a minha área que eu estarei cultivando, a quantidade de fertilizante necessário também dobrou. Olha, passou de 30 para 60. Então, para eu cultivar nos 30 mil metros, eu vou precisar distribuir ali 60 quilos de fertilizante. E se eu dobrar também, olha só, se eu for cultivar, passar a cultivar em 60 mil metros quadrados, também vai aumentar a quantidade de fertilizante. Então vejam o seguinte, está aumentando a área a ser cultivada, proporcionalmente ao aumento da área, está aumentando também a quantidade de fertilizante necessário para distribuir naquela área. Então veja, aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Por que ela é diretamente proporcional? Observem que aumenta a área a ser cultivada, aumenta a quantidade de insumo necessário para cultivá-la. Então, elas aumentam na mesma proporção e na mesma ordem. Então, vejam o seguinte, olha, construindo um gráfico aqui para facilitar, olhem só, em 15 mil metros de cultivo, eu utilizei 30 quilos de fertilizante.
30.000, 60. 60.000 metros, 120 quilos de fertilizante. Observem a orientação dessa reta, dessa curva. Ela é crescente. Então vejam só, sempre quando eu tiver uma grandeza diretamente proporcional, essa é a carinha que o gráfico vai apresentar em uma crescente, tá bem? Olhem só agora o que ocorre neste exemplo aqui. Eu tenho eu fui fazer uma determinada viagem, ok? Aí eu medi o tempo que eu demorei para chegar até o local e a velocidade do meu carro. Olhem só, a 52 km por hora eu demorei 80 minutos para chegar até o meu destino. Aí eu falei assim, poxa, demorei demais, eu vou um pouquinho mais rápido. Eu aumentei a velocidade do veículo para 65 km por hora. Olha o que aconteceu com o meu tempo. Diminuiu. Eu gastei 64 minutos para chegar. Aí eu falei, nossa, ainda é muito. Aí eu fui a 104 km por hora. Olha o que aconteceu com o meu tempo, reduziu ainda mais. Então, observem só o que está ocorrendo. A velocidade do veículo está aumentando e o tempo gasto para chegar até o local está diminuindo. Então, vejam só, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Percebem que essas grandezas elas são inversas, elas caminham em sentido opostos? Exatamente isso. Sempre quando isso ocorrer, nós iremos classificar como sendo inversamente proporcional. Por quê? Elas caminham em sentidos opostos, tá? Proporcionalmente também. Olhem só como que fica o gráfico de uma proporcionalidade inversa. Olhem só, esses mesmos dados foi plotado aqui no gráfico. Olhem só a carinha que ele recebe. É uma decrescente. Então, vejam só, diferente da direta, aonde a minha curva é crescente, na inversa a minha curva é decrescente. Entenderam isso? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre regra de 3. Venham comigo.